Eu, o quê? Vai fazer isso não. Não vai não. Não vai, não vai. Não vai, Senhor. Não vai. Eu vou mostrar a minha glória através de ti. Eu nasci num lar muito difícil, né? Uma mãe solteira, ela amigada, né? Então, muita dificuldade. Minha mãe teve muitos relacionamentos, pastora, muitos relacionamentos, né? Minha mãe também teve bastante filhos, assim quanto eu, mas eu ainda ganhei dela. Ela teve 8, eu tive 10. Mais um, nós faz um time de futebol. Olha aí. Então, vários maridos, né? Mas ali minha mãe me teve com meu pai, uma diferença de idade terrível, que já era difícil, porque papai tinha 48, mamãe 22. Então já era difícil por aí por si só, já dá certo. Mas minha mãe viveu 18 anos com ele. E assim minha mãe tenta fazer dar certo com o senhor Luiz Gonzaga. Seu Luiz Gonzaga da Silva, daqui da Vila Formosa, nascida aqui, minha mãe da Vila Nova York, e ali eu fui gerada nesse caminho, já era deixa eu ver, Heloísa segunda, né? Primeiro foi Heloísa, e depois Suzana, e depois teve o Demétrio, que o senhor já recolheu, dentro dos outros filhos dela. Suzana vem com muita dificuldade. Suzana nasce no dia 2 de novembro, 23 horas e pouquinho, num parto muito difícil, muito complicado, era diagnóstico de morte, minha mãe já ficando roxa, não tinha força. Ali começa o milagre. Você é milagre de Deus. Nós somos milagre de Deus. Nascer é milagre. Então ali a parteira já sobe em cima da barriga da minha mãe e já começa, Dona Cida, minha mãe desfalecendo, e ora sobre a barriga da minha mãe, o Pai Nosso. Ora de joelhos. Pendurou, subiu, orou. Suzana deu um brado de glória, igual um gatinho. Suzana já não queria o peito. Já pequenininha, já não mamava. Eu já fui tratada com o pior. Então, esse testemunho, meu testemunho de vida, ninguém é insignificante. Todo ser vivo tem propósito. Toda vida tem propósito nessa terra. Eu não sirvo para nada. A minha história não vai dar em nada. Pode sim testemunhar. Todo mundo nasce carregando alguma coisa. Meu pai foi para casa da minha avó, largou a mamãe e foi para casa da minha avó, Vila Virgínia, Ribeirão Preto. Chegamos lá em Vila Virgínia, meu pai estava no bar jogando truco. Minha avó olha para minha mãe e fala: Heloísa, eu fico, você eu não quero. Põe minha mãe pra rua. Dorme no albergue uns 15 dias. Mamãe pega e vai para dentro da primeira comunidade. Se chamava Favela do Morro, lá na Vila Virgínia. Vai lá para dentro, arruma um barraquinho, taca os meninos lá para dentro. Não tem dinheiro, não tem nada. Assim, mamãe teve uma vida muito atribulada, muito difícil. Mas ela fazia de tudo para estar com a gente pequenininho. Então, ela sofria abandono. A gente só dá o que tem. Automaticamente, eu tive alguns abandonos da parte dela na minha vida. Mas enquanto eu era pequenininha, ela ali grudava com a gente, sabe, pastora? E aí a gente pegamos naquela luta, naquela dificuldade. O papai não quis ficar. Aí o papai bebia muito. E aí fomos todo mundo para lá. Todo mundo para lá, naquele barraco. Uma parede, pastora, de madeira. Outra de lata e uma de concreto. Eita. Era 2 de madeira, uma de lata, outra de concreto. Então, Deus nos colocou ali na favela do morro, naquela comunidade. Todo mundo ajudou a gente, todo mundo cuidou da gente. Um deu uma telha, um deu um caibro, outro deu um pedaço de fio. Papai era o quê? Alcoólatra. E as crianças pequenininhas. A Heloísa, minha mãe sentia muita falta da Heloísa. Aí minha mãe foi e tirou a Heloísa da casa da minha avó. Fomos todo mundo morar no barraco. E aí aquela situação, mas tudo muito limpinho, muito bem ajeitado, tá? A pobreza não é sinônimo de sujeira não, Sim. Tá? Minha mãe sempre muito limpinha, ajeitando nós. O cabelo da minha irmã bastante adornado, né? Então sempre com os cabelos bem ajeitadinhos, um chinelinho de cada cor pra cada. E a gente cuidava do nosso barraquinho, que era de terra, chão batido. E muito quente, Ribeirão Preto, aquela terra vermelha, a gente molhava assim, pra sentar, pra refrescar. Então a gente ficava toda hora molhando no chão. Eu lembro muito disso, viu? Da minha mãe toda hora molhando o chão para refrescar, e porque não tinha energia também. E depois, mais pra frente, que colocou, por conta do alcoolismo do meu pai, o meu pai teve um derrame, por conta da bebida. E meu pai já tinha 60 anos quando teve o derrame. Minha mãe tinha, a diferença de 22 anos de idade para 60, mamãe tinha
38 anos, né? Então, assim, foi muito difícil pra gente ali, as crianças pequenas, e aí minha mãe teve um derrame. Então, meu pai teve um derrame. Ficou Demétrios com 6 para 7, 6 anos, que foi um ano depois. Heloísa com 7 para 8, e eu... Não, Heloísa de 8 para 9, e eu de 7 para 8, que é tudo um ano de diferença. Então, ela tinha cuidado do meu pai com derrame, o barraquinho nessa situação, nós sofremos um vendaval, a casa caiu, igual dos 3 porquinhos, só ficou a parede de concreto, e aí tome luta, tome dificuldade. Nessa feita, que um ano já do acidente do meu pai, minha mãe doente, minha mãe tem um casamento extraconjugal. Voltou como? Grávida. De 8 meses já, da Larissa, quando eu sofro acidente. Meu pai, olha, Cida, se você cuidar de mim, não tem problema você ter, que eu já tô com 61. Tô doente aqui na cama. Minha mãe já tem idade. Acho que já tinha 80 e pouco, minha avó, né? Quem vai cuidar de mim, Cida? As crianças tudo pequenininhas. Se você quiser ter outro relacionamento, não tem problema. Só não me deixa. Então, meu pai aceitou minha mãe ter outro relacionamento, aceitou, mesmo que ela ficou... Não tinha opção, ele estava paraplégico, né? A parte todinha antes dele ficar paraplégico muito grave do derrame dele, e minha mãe pedia ajuda nas igrejas evangélicas. Foi assim que a gente conheceu o evangelho. Eu conheci Jesus com a minha mãe pedindo ajuda para a gente fazer o barraquinho depois do vendaval. E aí eu ia lá, trabalhava, vendia as coisas no Farol, nós ia para as igrejas evangélicas, tudo evento, nós ia para as escolas dominical, tomava café de graça. Por favor, igrejas, ter café da manhã nas escolas dominical. Quantas acolha as crianças. E na igreja, que a minha mãe foi pedir ajuda da Deus e Amor, o pastor Davi Miranda, missionário Davi Miranda, falou assim, antes da comida você vai ficar pro culto. Primeiro você vai ficar pro culto. Quando o culto acabou, no meio do culto, ele falou bem assim, meu pai, você levanta e anda. Meu Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Meu pai largou a cadeira de roda e voltou com a bengala. Largou o vício? Não. Largou de beber? Também não. Tome-lhe outro derrame. Aí ele ficou paraplégico. Aí a véia acendeu com o barrigão. Aí eu e a Heloísa teve que trabalhar mesmo. Porque não dava nem pra ela pedir esmola. Porque... com o irmão pequeno, irmãozinho meu pequeno, grávida, o homem doente. E aí, o que nós ia fazer? Foi eu e a Lu. Mamãe, como agora ele tá grave, vamos atrás da aposentadoria. Mamãe vem embora para São Paulo, vem num dia só para buscar os documentos e voltar. Nesse dia, tem outro vendaval, pastora. Quem ficou com o papai? Eu. Nessa situação todinha, que passa tudo isso, passa essa situação toda, naquele exato dia, naquela exata noite, aquela chuva, aquele vendaval, 10 horas da noite, o meu pai morre. Nesse dia da tempestade. Nesse dia da sozinho. Tempestade, sozinho. E aí, o que passou na sua cabeça na hora? Engraçado que eu tenho uma memória bem vívida. Eu não pensei na morte. Eu pensei em puxar o colchão e jogar no meu pai. Eu não pensei nem na morte dele. Mas eu não por que entendi puxar o que ele- colchão? Porque tava a tempestade. Tava a tempestade. Você achou Eu falei, que ia vai cair de cair, novo. vai cair de novo a casa. E vai Olha matar isso. o papai e vai matar eu. Sobrevivência, né? É. Mas eu nem orei, eu nem pensei em Jesus. Mas você entendeu que ele estava morto ou não? Eu não entendi. A princípio que ele morreu e ficou me olhando com o olho aberto assim, ó. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e a parada cardiorrespiratória faz isso, né? É. E ele ficou ali, então eu falei, pai, eu só fui dar conta que meu pai estava morto mesmo quando passou a tempestade, os vizinhos foram bater lá na porta, e aí quando abriu já com a minha mãe já estava chegando já, era 10 e pouca da noite. Eu não fiquei muito tempo com o meu pai falecido. E ali foi a correria, foi a família, tudo, enfim. Passa o processo, passa a velório, passa tudo. Minha mãe não ficou, catou os papéis, a mulher abandonou, largou pra lá, cabeça da mamãe ficou virada. Veio embora pra São Paulo, pra casa da minha avó, meu avô, mas ali minha avó ajudava ela, tadinha, mas meu avô não queria ela em casa, você perdeu seu marido, e ali nós fomos morar no albergue do Brás, e aí fomos morar no Parque São Lucas, na Avenida do Oratório, no Hotel São Lucas, se chamou Hotel São Lucas. Minha mãe, de manhã a gente mendigava, e de noite minha mãe pagava R$ 5 pra gente dormir naquele hotel. Aí foi pouco tempo ali. Aí mamãe largou a Lô,
com a minha prima Sara, a Lô ficou morando com a Sara, o Demétrio foi para uma amiga dela e ela deu para Dona Odete, porque tava na rua, ela tava na rua, me deu para Dona Odete, mas eu não ficava, pastora. Aí o B.O. começou. Eu não ficava, eu fugia. Foi umas 3 vezes morando com a Dona Odete em São Caetano do Sul. Indo e voltando, fugia. Daqui a pouco minha mãe tava atrás de mim. Entrei no trem. Você tinha o quê? 9 anos? 9 anos. Aí eu vi bem assim, Deus. pastelzinho de queijo é 10. Porque eu já comecei a trabalhar, né? Já vendia as coisas, não foi? Sim. Fugia porque minha mãe queria, mas eu não queria ficar na casa de ninguém. Minha mãe não tinha casa, sofreu abandono porque o meu avô colocava ela pra rua, né? E aí eu falei, qual que vai ser da minha vida? Mas eu queria quem? A mãe. A mãe. Entendeu? Mas eu precisava me sustentar. E nesse caminho que eu me sustentava, eu pedi esmola. Tia, faz favor, a senhora não pode me comprar uma caixa de bala para mim trabalhar? Era assim. Ali foi, pastora. Entrei pra dentro do trem igual doida. Comecei a trabalhar no trem. 9 anos, olha, 10 anos. Aí voltava pra Dona Odete, ia um pouco pra escola, voltava pro trem de novo. Aí minha mãe arrumava um cantinho pra morar, morava uns 3 vezes com a minha mãe. Mas a vida dela, tadinha. Que vida? Que vida? O marido morreu. Os que ela tinha também não era dela. Ah, lembra daquela mamãe estava grávida? Sim. Cadê o neném dela? Ah, E o você sabe neném? que eu esqueci, né? Mamãe deu a Larissa. Deu a Larissa para uma pessoa lá em Ribeirão Preto. Não foi culpa da mamãe, tá? A vida fez com que ela desse você. Acredito que você foi muito bem criada. Eu vi você, Larissa. Só eu vi ela. Que eu fui pro hospital com a minha mãe para ela ganhar o neném, né? Então só eu vi a Larissa. O pai da Larissa, minha mãe acabou ficando com ele, que é o meu pai de coração, que ela tá 28 anos casada até hoje. Minha mãe acabou ficando com ele. Mas ele também era o quê? Alcoólatra. Bebia muito. Dentro de casa tinha o quê, pastora? Briga. Onde tem vício, o que que tem, né? Ele fazia compra daquela marca de cachaça, de cachaça engradada. Colocava embaixo da pia. Falei, não quero isso pra mim. Não quero isso pra mim. Dentro do centro de São Paulo, quais são as coisas que vão me oferecer como criança e na pré-adolescência? Tudo que não presta, né? Não aceitava. Só trabalho. Se fosse para trabalhar, eu estava lá. Se não fosse, e assim foi. Foi indo. 11, 12, 13. Nesse caminho, voltava para a mamãe, voltava para a rua. Voltava para a mamãe, voltava para a rua. Eu queria o lar, eu queria a mãe, eu queria a instituição, família. Hipócrita aquele que fala, eu não preciso de família, eu não preciso de ninguém. Mentira. Você precisa. Você precisa de base. Você veio de uma base. Passou, foi toda essa luta. Quando deu 14 anos de idade, a adolescência. Aí foi o baque. Aí eu conheci o evangelho por um missionário que vendia passe na estação de trem. Ele tomou 32 tiros. Deus chamou ele, tirou ele do crime organizado, transformou ele, fez dele uma grande obra. Ele tomou 32 tiros. Ele tinha bala aqui, que saía por aqui, você via no rosto dele, tá? Aqui, o corpo inteiro dele. Crente, Forte. irmã, crente. Assembleando com força, de estilingue. Ele Meu pregou Deus. o evangelho para mim quando eu tive as feridas nos olhos. Muita cura, pastora, muita cura. Muito caminhos de cura na minha vida, na minha Glória a sobrevivência na vida, na rua. Jesus me curava instantaneamente. O céu é real, cura é real, milagre é real. Aleluia, louvado seja Deus. Com os 14 anos, que eu volto para a casa da minha mãe, o Severino que pregou o evangelho, Dona Adileuza que pregou o evangelho, vai para a igreja, Jesus salva, cura, liberta, volta para sua mãe, volta para tua casa. Eu ficava, voltar para onde? Que estrutura que tem naquele lugar? Que casa? Cada dia minha mãe tá numa casa, cada dia minha mãe tá num lugar, cada dia, será que é esse marido mesmo que ela vai ficar? Só que quando chegou nos 14 anos, só dava errado. E a adolescência você volta para casa, volta para sua mãe. Voltei, aí o meu pai, o Valdemir, arrumou um emprego na Brasil Francis Leme, de espada. Foi trabalhar para lá, para a Baixada Santista. Cadê minha mãe? Se embora com o velho. Minha mãe sempre ia atrás dos maridos. Primeiro atrás do seu Luiz para Ribeirão, né? Aí depois para São Paulo para trás do seu Valdemir. Aí seu Valdemir foi para São Vicente. A véia foi para trás de São Vicente, né? Foi para trás do seu Valdemir. Aí eu fui atrás da minha mãe. Chego lá, briga. Eu falei, meu Deus, que Jesus é esse? Que Deus é esse? Começo a me envolver com algumas amigas erradas. Com essas amigas erradas, me levam para lugares errados e eu sofro isso. 2 horas da tarde.
com essas amigas erradas, lugar errado, sem orientação, sem base. Lembrando que eu sempre fugia da minha mãe por conta das brigas, não porque era uma mãe ruim, ela tinha os problemas dela, mas que não me difere, não convém eu falar, mas porque eu queria uma base. Quero enfatizar isso, tá? E aí, sofro esse abuso, chego pra dentro de casa, sou mal compreendida. Aí a chave vira, pastora. Aí a chave vira. Você foi estuprada. E aí você vem para casa para buscar, então, refúgio, acolhimento dentro da sua casa. Dentro de casa. E aí interpretaram isso de uma outra forma. Interpretaram de outra forma. Ou seja, ao invés de te acolher, repudiou. Repudiou. Eu falei, vou pra onde? Vou pra rua agora. Voltei pra cá, fui pra casa da dona Pupu. Fui pra casa da dona Pupu, da Silvana, vivia na casa dela. Aí ela me escondia lá, que lá ficava todos os meninos do funk lá, os meninos ficavam tudo lá, ela só tinha os irmãos grandão e eu ficava lá também. Aí ia jogar bola pro Catarina, e nesse meio do caminho, aí eu conheci o Rogério. Seu primeiro relacionamento. Meu primeiro relacionamento. A tia, a dona Mira me acolheram quando eu comecei a namorar com o Rogério. Mas elas não sabiam dessas coisas não, tá? Aí eu já tinha feito 15 quando eu comecei a namorar com ele. Quando da idade de 16 anos eu engravido do Lucas Gabriel. E minha sogra me acolheu, tá? E aí eu comecei pra igreja com a tia Beth. Rogério queria ficar na igreja? Não. Mas ainda era muito raso, tá? Eu só estava indo pra igreja, tá, gente? Era tudo muito raso. Só participante. Só participante pra sair daquele infortúnio. Eu tava nascendo, né? 16 anos. Caso, já com o bucho já. Dá 6 meses e meio eu entro em trabalho de parto. Lucas Gabriel nasce e morre. Aí foi a minha primeira experiência e eu e Deus. Eu e Deus. Volto da maternidade destruída, 15 dias, 21 dias de luto, nada de ser curado, uma depressão profunda, com 15 anos. Você não entende. Tava nascendo na minha família, mas eu não sabia o que era família, ainda não tive. Eu tive pessoas, eu tive caminhos, mas eu poderia saber o que era família? Instituição família, não. Não. E dentro do lar, a minha sogra e meu sogro me aceitou. Só a minha sogra é crente, a avó, então o meu sogro não era crente na época. E, sem querer, eu tava repetindo os passos da minha mãe. Sim. Quando o Lucas Gabriel morre, minha sogra fala, você vai gerar, eu tive um sonho. Deus vai devolver o teu filho. Eita. Por isso que eu falo, Deus me deu e Deus tomou. E bendito seja o nome santo do Senhor. Ela falou, Deus vai devolver o teu filho. Eu falei, Senhor, se o Senhor me der esta graça, Senhor, eu te aceito. Eu vou te servir, Senhor. O que diz lá em Eclesiastes? Não faça voto que você não vai terminar de cumprir, né? Não cumpri. Fiz o voto que se Deus me desse, passa 2 meses. É a única vez que eu tive 2 filhos dentro de um ano. Eu engravido do Luiz Miguel. Lembra que eu falei de ficar repetindo os mesmos erros? Eu vi que o Rogério não estava dando. O menino era apaixonado por mim. Eu também era apaixonada por ele. Eu também amava ele, né? Meu primeiro marido, meu primeiro namorado, eu amava ele. E aí eu falei assim, você quer ficar comigo? Não, não quero. Eu falei, eu não vou repetir as mesmas coisas da minha mãe, não. Eu não vou ficar num casamento sofrendo abuso, num lar sofrendo abuso. Não foi Jesus que me visitou? Foi Jesus. Foi Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... Aí talvez hoje você fale, eu não quero ir para a igreja. Vá, deixa a fé que é através da palavra gerar em você o extraordinário de Deus. A palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes, ela é uma flecha tirada, ela vai certeiro, ela não volta vazia e como espada ela corta por 2 lados. Uma hora vai gerar um fruto. Eu não tô com vontade, vai com vontade, vai sem vontade, mas vai para casa de Deus. Então aquela época que eu ia com a tia Beth para a igreja, com o tio Nenê, já foi gerando em mim. Já foi gerando. E eu, quando o Lucas morreu, que eu fiquei depressivo, eu vim morar com a minha irmã. A minha irmã, que já era evangélica, já aceitou. Ela fazia o quê? Me levava para a igreja. Eu não falei, né? Foi aí que eu me batizei, pastora. Eu me batizei antes de ter o Miguel. Só tomei banho, viu? Mas o importante, eu ia para a igreja, que eu tinha o vício de cigarro, né? Mas eu tomei banho, me batizei, aceitei Jesus como o seu único e suficiente Salvador, porque quem transforma é o homem. A pregação, ela não depende do pregador. Ela depende muito também daquele que ouve. O jeito que recebe. É a terra. Né? A terra. Depende muito. Mas ficou gravado lá, né? Ficou gravado. E aí, quando eu vou para 16 para 17 anos, eu tenho um segundo, eu já conheci o evangelho, eu já tinha batizado, e eu começo a desenvolver aquele relacionamento abusivo, é escolha ou não é, gente?
Eu escolho ficar ou não. Eu posso responsabilizar Deus pelas minhas escolhas? Não. Eu posso responsabilizar o profeta pelas minhas escolhas? Não. Conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. É sobre isso. É sobre isso. É a verdade de Cristo que te liberta, que te cura. Não é movimento. Eu falei, Rogério, eu vou embora. E eu fui embora com o menino na barriga, pastor. Vim embora pra São Paulo. Voltei pra onde? Pra Marreta, pro trem. E aí aluguei um quartinho, joguei só um fogão. Passei uma fugitiva. Um colchonete ali com o menino no bucho e fui embora. Quando deu 6 meses e meio que acontece, eu entro em trabalho de parto. Vou pro hospital de Ipiranga. Tenho o menino. Menos de 7 meses. Mas o negócio foi bem estranho para me ter o menino. Para poder repetir as mesmas coisas, e eu não tive problema nenhuma nessas gravidez, porque eu tinha dores, eu tinha endometriose, né? Eu fui curada de endometriose aguda e útero invertido. Mas eu já era acostumada com aquela dor. Então eu não fazia o pré-natal direito, sabe? Eu achava que era uma cólica normal, porque quando eu sofri o abuso e eu fiquei muitos dias com aquelas dores, minha mãe falou que era normal. O que eu Meu entendia, Deus. pastora? Que a agora dor da também é normal. cólica, de desmaiar, de estar parindo, porque a endometriose faz isso, tá? A endometriose é uma dor de parir. É terrível. Eu achava que era normal, né? Então eu passei a gestação levando as dores, né? Então eu não fiz o pré-natal direito, nem do Lucas, não, do Lucas eu fiz, mas do Miguel eu não fiz o pré-natal direito. E para mim poder ter ele, Deus permitiu uma situação. Tava tendo uma perseguição no bairro do Utinga, aqui no Industrial, policial, e tá registrado, tá? Porque na hora que eu pari o bebê, eu tive que fazer boletim pra depois poder parir, tá? Meu Deus. Da declaração lá pra depois poder parir. A polícia fugindo do bandido, o bandido cai na onde? No meu barraco, pastora. Pô, em Não cima, acredito. um trisca assim pra bater em cima da barriga. Você ligou? Meu Deus. Vivência na rua. Eu falei, oi, moço. Fiz só assim, ó. Oi, moço. Me rendeu, abri a porta pra ele, os policiais já pegou o menino do lado de fora e a barriga, tá, endureceu. Fui pro hospital, como que eu te disse, até ver tudo, liberar as viaturas. Aí pra liberar pro hospital, trabalho de parto, fui no Fusca. Cheguei no hospital do Ipiranga, entrei em trabalho de parto, tiro o menino, 6 meses e meio, 1,130 kg, 31 centímetros, vai pra UTI. E aí começa a minha luta, sozinha, com o bebê. E o Rogério sabia ou não sabia? Rogério sabia que eu fui embora grávida. Ele me procurava como mulher, mas não procurava a criança. E aí eu ia gerando uma repulsa, né? E aí eu também não queria. Era aquilo, pastor, eu queria família. Sim. Sempre Não a te- expectativa era a família. Sempre a expectativa da família. Por isso que eu gosto de falar isso. Família, projeto de Deus. Nasce no coração primeiro de Deus. Passou, tive menino naquela situação, 1 mês, 2 meses, 3 meses, vim embora e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para São Vicente. Sabe aquele hino lá do Nana de Azevedo? Deus, quebra o meu orgulho. Sim. Jesus, eu acho que eu tô muito orgulhosa. Eu não vou conseguir sozinha criar esse menino. Pela primeira vez, eu fui atrás da minha mãe mesmo, de verdade. De verdade mesmo. Porque eu virei mãe, né? Uhum. Eu acho que eu entendi um pouco do sofrimento dela, de ficar criando as crianças pra lá e pra cá, aquela luta, né? Heloísa já era casada, já a Adriana também já era casada. Ah, eu não falei da Adriana, né? Porque a Adriana morou com a avó, foi criada pela avó. Então, não tinha pra quem eu recorrer ajuda. Cheguei, voltei pra casa da mamãe. Mamãe, você pode me ajudar? É, posso, mas você tem que trabalhar, é só eu e seu pai, teu irmão é doente. Mas meu padrasto trabalhava, nunca deixou faltar nada em casa. Falei, não, tá bom, mãe, mas você pode me ajudar, mãe, porque sozinho eu não vou conseguir. Posso, filho, eu posso te ajudar. Ia trabalhar e o menino, ela olhava, mas ela não tinha condição muito de cuidar dele, que ela tinha medo, que ele não ficava sentadinho assim. Quantos meses Aquele- ele tinha, Su? Ele tinha 4 meses e meio para 5 meses, quando eu fui morar com a minha mãe. Então ele sempre tinha que estar com apoio, assim, né, para respiração, tudo, porque ele desenvolveu broncodisplasia. Então, ele broncoaspirava o leite, né, quando ele tomava. Ele não tomou leite de mamadeira. O Luiz Miguel, ele mamava no copinho. Então, eu tirava o leite, né? Era com conta-gota e tinha que dar no copinho assim, né? Pra ele poder tomar. Muita dificuldade era. Então, minha mãe tinha medo de ficar com ele também, sabe? Então, ele ficava muito no hospital, ele ficava muito doente. Na Baixada Santista, ele ficou internado na Santa Casa, ficou internado no São José, até ir pro Hospital Guilherme Álvaro. Quando chegou no Guilherme Álvaro, que ele foi pra UTI, eu não podia visitar ele. Por quê? Eu não podia. Nossa, eu vou chorar. Bom, você em casa vai chorar também.
Eu não podia visitar ele. Em São Paulo eu podia visitar ele, mas lá na Baixada eu não podia. Só podia ficar meia hora com ele na UTI. Eu falei assim, mãe, a senhora visita ele pra mim, que eu preciso trabalhar. Eu tinha minha casa aqui em São Paulo, né? Eu deixei os móveis, deixei... Assim, eu não entendia muitas coisas. Eu só tinha 17 para 18 anos, né, pastora? Eu tinha que dar conta do bebê, eu tinha que dar conta da casa, eu tava ressignificando, eu tava sobrevivendo como todo mundo, né? Não dá pra explicar. Com as ferramentas que você tinha. Com as ferramentas que eu tinha, o que que eu tenho hoje? O que eu posso fazer hoje? Né? Eu falei assim, mãe, ficar com ele, eles não deixam eu ficar aqui com ele, porque em todos os hospitais eu morava. Eu podia ficar nos outros hospitais com meu filho, mas ali eu não pude. Eu não pude ficar com ele ali. Foi muito difícil para mim, mas eu tinha que trabalhar, porque quando ele saísse dali, eu era a base dele. Era eu e ele, e era ele e eu. Não tinha mais ninguém, então eu precisava trabalhar. Já que ele tá internado, eu vou trabalhar para mim poder juntar alguma coisinha. Ingenuidade, sei lá, falta de experiência, né, pastor? Eu só precisava de orientação. Quando minha mãe ficou com o bebê para mim trabalhar, passou 2 meses, né? Aí minha mãe me achou que eu ficava pro mundo, que eu ia para São Paulo. Eu sempre fui embora para São Paulo para me ganhar dinheiro em São Paulo. Nessa situação, como eu sempre fugia, o que a minha mãe entendeu? Que você Que eu fugi, ia que eu fugir abandonei de o novo. menino. Minha mãe não teve condição para ir visitar o menino, porque eu tinha um irmão que tinha problema, certo? Lembro. O meu pai é alcoólatra, certo? Sim. Ela aguardou, eles ligaram e telefonar. Diz a história que o conselho tutelar foi, apareceu, ó, o menino tá deixado aqui no hospital, ninguém veio ver o menino, a gente vai levar ele para adoção. Minha mãe falou, olha, filha, ele veio, e aí eles levaram embora, porque a mamãe não tinha condição de cuidar. A mãe não tinha condição de cuidar deles, né? E ele tá no orfanato, tá numa casa de apoio. Aí eu tive que ser crente, hein? Então, a assistência social foi Levou. até a casa da sua mãe. Ou não? Foi até eu subi pela vizinha, eu não subi pela minha mãe, né? Minha mãe falou que o hospital levou embora só. Mas a vizinha falou que o conselho tutelar foi lá. E depois, quando eu procurei o advogado, realmente tem um papel lá, eles mostram explicando: olha, foi, o conselho tutelar foi, acionou a família, e aqui tá falando que a família não tem condições, tá o relato escrito lá, o que foi falado, que eu não vou expor, né? E não tem condições de cuidar, vive em situação de vulnerabilidade, então não tem como, e o bebê tá aqui, né? E isso aí eu procurei a ONG, o social, que estava com o bebê, que era uma creche não governamental. Funcionava como creche e funcionava como um centro de acolhimentos para mãe, que fazem isso hoje, até hoje existe, né? E eu fui lá pegar o meu bebê. Simples, é meu bebê, tá registrado, é meu, normal. Quando eu chego lá, seu tempo não é o tempo do bebê. Quem disse isso para você? A psicóloga. A psicóloga e a assistente social juntamente com ela. Ela não estava sozinha, mas a psicóloga conversou comigo, ela me recebeu, entrei na sala. Meu filho está aqui, olha, o seu filho está aqui, mas você não pode ver ele. Seu filho foi abandonado, né, no hospital. Tem um relato aqui que você abandonou seu filho e o seu tempo não é o tempo do bebê. Como você é menor, né, você tem 17 para 18 anos, né, você tem que provar que você tem capacidade de cuidar dele, moradia fixa, endereço fixo e trabalho registrado. Nem escolaridade eu tinha. Parei na 4ª série. Meu Deus. Nessa vida muda pra lá, muda pra cá, vai pra lá, entra pra cá. Nem sei onde é que tá o meu histórico. E assim foi. Seu tempo não é o tempo do bebê. Isso marcou a minha vida. Isso me destruiu. Saí dali doente. Fiquei uns 3 meses vagando ali, vagando dia e noite, sol, chuva. Perguntava pras mães se meu filho tava lá. Tá sim, tá sim. Só que ele já tá com uma mãe voluntária. Eu disse, que bexiga é essa de mãe voluntária? Ah, todo fim de semana vem uma mãe, pega e leva pra cuidar, pra ver se adaptar. Vai levar seu filho pra adoção. Como? É meu! Tá registrado, é meu. Como vai levar o meu filho? Meu Deus, que forte. E aí peguei, saí da rua. Eu falei, eu vou conseguir, mas eu não conseguia. Fiquei alcoólatra, andei para um lado, andei para o outro, vaguei. Conheci o pai dos meus filhos numa loucura. Lá vai o negócio de novo, pertencimento. Eita. Todo mundo quer pertencer a algo, a alguém ou alguma coisa. É verdade. Falei errado? Não. Eu não tinha identidade. Eu tinha uma identidade, Suzana Maria da Silva, eu tinha um RG, eu tinha um CPF, mas eu não tinha identidade. Mas você não sabia a sua identidade. Jesus me deu.
Eis que eu faço nova todas as coisas. Você vai ser minha missionária. Glória a Deus. Eu vou te dar tudo em dobro, aquilo que o inimigo tirou de você. Eu vou forjar você, eu vou forjar o teu caráter. Tu és minha. Glória a Deus. Na rua, querendo me sujar. Lá em São Caetano do Sul, querendo me jogar na frente do trem. Aleluia, louvado Meu seja Deus. Deus. O Espírito de Deus me visitou. Ah, Senhor, não faça isso comigo, se lembra de mim. Na minha pouca fraqueza eu orava. Eu Glória a orava. Deus. E Deus me visitava. Todo mundo quer ser curado sem estar doente. Como é que pode um negócio desse? E aí você entra para a presença de Deus com Não, essa eu na sensação de guerra. dor, na destruição, nas percas. Eu entrei para a presença de Deus, eu não entrei para a igreja. E você falou para mim hoje que você orava a Bíblia. Eu orava a E Bíblia. até teve uma experiência, enquanto você orava a Bíblia, de alguém de uma outra denominação. Conta para nós. Ah, e aí, nisso deu orando a Bíblia, porque eu falei que eu não tinha leitura, né? Eu não tinha. Quer dizer, eu tinha leitura, mas não vocabulário nessa eloquência que você viu falando um pouquinho certinho, pontuando. Ainda que eu faça umas firulas no meio, que isso é característica minha, mas hoje eu tenho uma boa oratória, mas eu não tinha. Então, para mim poder aprender a ler a palavra, eu orava a Bíblia. Numa dessa situação, que quando eu saí da rua, das coisas, que eu cheguei a catar papelão, morar na rua, isso na Baixada Santista, no México 70, quando eu conheci o evangelho mais forte, mais profundo, no parte do tete a tete do cuidado, que foi o missionário Flávio que me trouxe, que me agarrou, que não... Uma coisa é ser pregado o evangelho, outra coisa é um evangelista, é alguém catar você para cuidar de você, pastor. Para andar com você até você passar de ano. No começo da conversão, Discipulando, né? me discipulando, entendeu? Aceitar Jesus é uma coisa, ser discipulado é outra. É. Por isso que eu sou uma missionária de campo. Então, o campo é o que? O discipulado. É ensinar, é forjar o obreiro. Jesus era um missionário de campo, doutora? Jesus era um missionário de campo. Né? Jesus, ele ia discipulando ali, né? Ele era a vida, mas ele precisava discipulá-los, né? Sim. Ele precisava orientar. E não era para todo mundo, viu? Tava a multidão todinha lá com ele. Mas na hora de discipular, menino, vem cá, vocês comigo. Vou falar uns negócios só para vocês. Que o resto ali não vai conseguir comer esse negócio, não. Então o missionário Flávio fez isso comigo. Teve paciência comigo, Bessa. Paciência. Eu tava vendendo água no farol, aí ele atravessou do outro lado assim, ó. Igual o meu Ricardo veio trazer água para mim. Eu falei assim, eu vendo água, meu querido. Não preciso de água, não. Bando de crente sem vergonha. Porque eu não tive ajuda. A igreja precisava me discipular. Me apresentou, mas não discipulou, você tá entendendo? Sim. Não falou sobre o caminho da transformação, mas eu orava a Bíblia, que nem eu falei para você, né? Criancinha, pregava lá até Jesus. Mas nós precisamos de outra pessoa assim para segurar no começo. Ele falou assim, minha filha, ele falou igual Jesus falou para a mulher samaritana, se você beber da água que eu tenho, tu nunca mais vai ter sede. Me quebrou no meio ali. E outra coisa, tá no livro. E outra coisa, essa água é trabalho. Essa aqui tá consagrada, eu trouxe de casa. Não misturo o trabalho com a graça. Acabou comigo, pastora. Me quebrou na emenda, não quebrou? Sim. Um dia eu vou pra igreja que eu senti vida, mas na igreja dele eu não vou também. Aí anda. Eu morava na Vila Margarida, mas como eu disse pra você que a Vila Margarida é muito grande, aí fui parar numa igreja lá pra dentro do México 70. Quando chego lá, quem tava pregando? O missionário Flávio. Eu não disse que você vinha pra minha igreja? Glória. E ali eu fui ficando com o missionário Flávio, Deus me tirou da situação de rua, aí os irmãos me acolheu, a irmã Sandrinha tinha um barraco, mó grandão assim, a irmã Sandrinha catou a área de serviço dela, não, vamos fazer minha área de serviço, vai ser sua casinha, você não vai mais pagar aluguel, fica aqui, irmã Suzana, vamos cuidar da senhora, e 2 anos ali, o pastor Edmundo, que foi através da esposa do pastor Edmundo, que eu fui trabalhar para a doutora Liliberg, mais a Sandrinha, e o nosso pastor Paulinho, com a sua esposa Sandrinha também, foi cuidando de mim, cuidando do Marcelo, e aí eu fui ficando crente. E o Miguel? Não parava, 2 anos de dor. E o Miguel? Na igreja você estava depressiva ainda, Suzana? Tava.
Mas e aí a morte? De vez em quando eu queria morrer. E você tinha notícia do Miguel? Não tinha notícia nenhuma mais. Não tinha mais notícia nenhuma. E aí eu fui trabalhar para a doutora Lenir. Doutora Lenir me ajudou. E aí eu conheci o doutor Oswaldo. Doutor Oswaldo achou ele e descobriu que ele ainda não tinha sido adotado. 2 anos já e pouco, não tinha sido adotado. Estava destituindo liminarmente da guarda da sua genitora. Estava, inclusive eu tenho lá no documento, né? Estava sobre a autoridade do juiz. Mas eu não tinha base ainda, não tinha estrutura ainda. Eu morava em cima do mangue. Morava em cima do mangue. Em cima do mangue. Os ratos escalavam o meu barraco. Podia estar limpinho os ratos lá. O ser humano sobrevive, né, pastora? Você estava sozinha? Não, eu tava com o Marcelo, que foi o rapaz que eu conheci na doideira, que foi pai dos meus filhos, conheci na vida louca, que aí eu vou falar sobre ele, não é sobre ele, é sobre mim, né? E aí tava com ele, tudo, e ali naquela situação, tudo, e aí a igreja me acolheu, eu tava grávida já dele, né? Tava grávida dele, e a gente foi morar junto, e aí eu fui ter um tete-a-tete com Jesus assim, bebendo água no farol, fui na igreja, aí eu me converti mesmo, pastor. Aí eu me converti mesmo. E aí, quando Deus me chamou para o ministério me deu dom de visão, me deu dom do discernimento. Jesus me deu dom de cura. Fui selada com fogo do Espírito Santo e língua. Vou te dar dom de visão, dom de discernimento, dom de variedade de línguas, dom de virtude e dom de língua. Vão confundir o teu choro com doença, mas é virtude, é graça, é bondade minha, é minha. Lembra? Deus sempre falou assim comigo, amada da minha alma. Irmão, isso foi tremendo. Coisa linda. Isso foi tremendo. Aí eu grávida da Luana, tudo, já crente, com força, cheia do Espírito Santo, Deus me deu dons, era a época daquele hino Restitui, mas eu profetizava aquilo ali, sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui, me leva para águas tranquilas, sara-me. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Declarava desta forma. É muito importante falar sobre louvor. Eu não tenho o dom do louvor, eu tenho o dom da adoração, porque as pessoas estão cantando qualquer coisa hoje, estão cantando qualquer coisa. E aí eu falava, cura-me, e aí já profetizando sobre a Luana, né? Sara o meu coração, né? Para mim poder receber aquele bebê, sarando sobre o Miguel. O Miguel já tinha sido destituído, não ia poder ter o Miguel comigo, né? Mas, né? E aí passa, eu entro em trabalho de parto, Jesus me sela ali. No trabalho de parto, Jesus me sela com dom de visão, que foi aquela forma que eu te contei, que eu vou pular essa parte, tá bom? E aí você perguntou, você teve uma experiência com uma moça de outra denominação. A Luana nasceu e morreu. Eu volto para a fase depressiva de novo. Como é que pode? Que Deus é esse? Morreu Lucas, Luiz Miguel tirado. e agora morreu a Luana. A Luana, que nasce perfeita no milagre. Como é que pode? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Era a minha pergunta, mas eu não, muito importante, eu não blasfemava, eu não murmurava. Dentro de mim. O salmista Davi falou, aquieta, porque te perturbas, ó minha alma, dentro de mim. Espera em Deus. Lembra que eu disse que eu oro a Bíblia? Isso, porque eu ainda louvarei. Falamos de um Deus que salva, cura, batiza, liberta e leva para o céu, mas sobre coisas suas. Então eu precisava entender que o Miguel, que a Luana, que o Lucas eram meus, mas emprestados por Deus. Emprestados por Deus. E quando a Luana morreu, que você se deparou com aquele bebê morto, depois de ter perdido um e o outro, qual foi a tua reação? Pânico. Chorei 3 dias, 3 noites, de manhã, de tarde, de noite. Sozinha. Com o pai dela, é claro, né? Mas ele largou a fé. Aí eu fiquei sozinha de novo. Abandono de novo. Mas milagre também. Jesus me visitou. O Espírito de Deus me visitou novamente. Como? Você vai gerar. Como é que pode? Você vai gerar. Não quero mais. E a dor do parto? A gente tá esquecendo da dor do parto, né? Não vou. Você vai gerar. Novamente você vai gerar. E você tá gerando a bênção dentro de você. Deus usava profetas. A palavra falava comigo que você vai gerar, você vai ter filho. Você vai dar vida e vinda com abundância. Essa árvore vai dar muitos frutos ainda. Essa árvore é minha. Tá plantada junto a mim. Tá no ribeiro. Você vai gerar. Eu digo, Senhor, eu não tô aguentando. Meu Deus, eu não tô aguentando. Quanto mais a gente falar, eu não tô aguentando, é quando você vai aguentar. Porque Deus te aperfeiçoa na sua fraqueza. Diga ao fraco que eu sou forte. É sobre isso. É sobre isso. Você vai gerar. Chorando.
o advogado me falou do que estava acontecendo do processo, né? Quando eu volto, já tinha perdido a Luana, volto para a igreja desnorteada, porque o advogado falou assim, ó, o menino não é mais teu, ele tá numa instituição, tá com a mãe voluntária e ele tá com uma deficiência na perna, ele não vai andar. Esse Ele menino não que vai já andar. tinha problemas, né? Já desde tinha o problemas nascimento. respiratórios, né? De Agora- alimentação, de comer, ele era muito quietinho, ficava no quentinho. Ele falou para mim com outras palavras que ele tinha problema mental, como se tivesse tido uma paralisia infantil. Mas no exame do pezinho, mostra, né? E os médicos nunca me falaram nada disso. De que ele não ia andar, de que ele não ia falar, nunca teve isso. E com 5 meses já dá para saber já, né? Sim. Nunca falaram sobre isso. E aí eu voltei para a igreja assim, gritando igual doida, eu fui para consagração. Senhor, eu profetizo, ele vai andar. Eu profetizo, o Senhor me deu ele saudável. Eu profetizo, ele vai respirar. Troca o pulmão dele. Tu não me deu dom de cura? Tu não me deu dom de visão? Você não falou que eu vou gerar? Toca nele agora. Tu és onipotente, onipresente, onisciente. Toca no Luiz Miguel agora. Visita as pernas dele com fogo. E ora na consagração. E Isso ora. ele tinha quanto tempo, senhor? Ele já tava com 1 ano e pouco, já para 2 anos já. Já tava para 2 anos já. E ora, e clama, e grita, esperneia, desespera. E ora, e desespera, e clama, e chama. Sabe aquela oração até ouvir Deus falar? Uhum. Não é até você falar com Deus? É orar até ouvir Deus falar? Você ora para você falar com Deus, para Deus te ouvir? Ou você ora para Deus te responder, até você ouvir Deus falar? É forte isso, Tem né? uma grande diferença. Eu oro até Deus falar, até ouvir Deus falar. Eu só levanto de uma oração com propósito depois que o Senhor fala, levanta. Glória a Deus. Eu oro até ouvir Deus falar. Ele me ouve, eu ouço ele. É uma via de mão dupla. Sim. Se você não consegue ouvir Deus, a palavra fechada ela é um livro, aberta ela é A boca dele. a boca de Deus. Se não tá ouvindo Deus, falta relacionamento. Falta relacionamento com Deus. E aí chegou uma irmã de outra denominação assim, ó. E eu tava reclamando das vistas que eu não enxergava, eu não tinha óculos, pastora. Eu não tinha óculos. E na oração eu gritava, eu não tô enxergando com visão da carne. E eu também não tô enxergando espiritual. Mostra pra mim, Deus. Eu quero ver as pernas do meu filho. Eu quero ver como o olho da terra vê, mas eu não tenho óculos. Olha que oração ingênua, meu Deus do céu. A irmã chegou bem assim, irmã, licença, eu sou de outra denominação, cochichando. Vou falar assim, mas ela cochichou, tá? Eu sou de outra denominação e eu tô curiosa. E eu queria vir para a consagração porque Deus está falando comigo aqui. Deus fala comigo. Aí eu vim pro culto de manhã, porque ninguém vai saber da outra igreja. A senhora pode orar por mim? Eu falo, meu Senhor. Eu tô na minha intimidade. Você tá quebrada. Ah lá, a irmã Maria Rita da consagração, com uns 19 para 20 anos, eu já era chamada de missionária, porque eu me joguei pra obra, pastora. Então tinha consagração, eu ia, até da bênção eu ia, tinha visita pra dentro da viela, eu ia. Fui chamada, fui embora. A irmã sentou de outra denominação, ora por mim. A senhora por mim, eu tenho um óculos lá. Isso é muito da hora. Esqueci o nome dela, justamente ela. Quando a senhora estava orando, eu vi um menininho correndo em volta da senhora. Eita. E assim, eu sou nova nessa religião, assim, sabe? Que a minha outra religião falava que essas coisas não existe visão. Ela era de uma outra denominação, né? E lá não tem dom de visão, né? Só que eu fico vendo essas coisas. Eu vejo na minha casa, eu vejo assim, eu vejo... Eu posso falar isso pra senhora? Tinha um menininho correndo em volta da senhora. E o Senhor Deus. falava assim que as pernas dele eu tô tocando agora e ele tá andando. Meu E a Deus. senhora vai ver essa criança andar. Irmã, Deus permitiu uma situação. Fiquei tão indignada com o que o advogado falou que eu me demiti do trabalho, me demiti das coisas. Aí fui fazer meu CPF lá, que eu precisava dar baixa na carteira de trabalho. Eu tava sem o CPF, que antigamente fazia isso, né? Aí fui lá, tinha meu CPF, tô na fila dos Correios. Daqui a pouco passa um menininho correndo. Luiz Miguel! Eu disse, oi? Parei. Segunda, Luiz Miguel! Oi? Podia chamar só Luiz, podia chamar só Miguel, mas tinha que chamar o nome do menino. Quando falou pela terceira vez eu virei. Quando eu virei, o menino era igualzinho o Rogério. As perninhas, ó, o formatinho da orelhinha, o andar, o jeitinho. Deus é um Deus de detalhes.
Deus permitiu ver os detalhes do menino para testificar, para me fortificar, para me fortalecer, para que eu não perdesse a esperança que eu ia gerar e que sobre mim, sobre meu ventre, sobre este nome tinha uma promessa, e a promessa era restituição. Restituição é uma coisa, restauração é outra. Quebrou, vou levar para o artesão restaurar, restituir, arrancou, tome outro de volta. Deus tinha uma promessa de restituição, porque eu profetizei. Então, o louvor é muito importante, ele tem que ser profético, ele tem que ser adorado, ele tem que ser uma oração, ele tem que ser profético. Importante falar sobre isso, porque eu tenho uma história com esse louvor, sabe? Era um menino. Mas quando eu virei assim, ó, numa fração de segundos, cadê a criança? Deus mostrou só um negocinho assim, só pra mim, não... Sabe igual Pedro? Pedro! Ei, é o mestre ali. Será que é... Senhor, se é o Senhor mesmo, deu só um sinalzinho, né? Não foi só um sinalzinho? Deu só um pouquinho de poder pra ele, né? Porque ainda não tinha fé o suficiente, certo? Certo. Eu quero acreditar que Pedro não tinha fé o suficiente. Vamos Sim. conjecturar aqui, tá? Na minha analogia. Vem até aqui, vem andando até aqui. Eu tô aqui no meio do mar, não foi? Deus permitiu, ele andou um pouquinho, mas afundou. Então Deus permitiu, mostrou, eu vi um pouquinho, não tinha fé o suficiente ali. Eu não estava preparada para ter corrido atrás de... Mas Deus me mostrou, as pernas tá boa, tá, filha? A minha serva que eu trouxe de outro lugar lá para falar que ia curar, as pernas tá boa. Aleluia, louvado seja Deus. Ali eu fui curada por completo. Eu falei, então eu vou ressignificar, vou dar a volta por cima. Aí eu comecei a orar igual Sara. Eu comecei a orar igual Sara. Senhor, me dá o meu filho. Senhor, dá meu filho. Deus, me dá meu filho. Senhor, visita o meu ventre. Senhor, visita o meu ventre. Só que eu já tinha tido um diagnóstico quando a Luana morreu. Você é podre. Você tem uma endometriose, você não pode ter filho. Se você engravidar, os seus filhos vão nascer e vão morrer. Quem disse isso? O doutor, do postinho lá do Catiapó. Você que você falou para mim. Porque depois do aborto, você faz pós-operatório, né, quarentena, aí você volta, aí fez ultrassom, fez tudo. Provavelmente você tem uma endometriose. Você tem que fazer a ultrassom, os exames, tudo, mas esquece. E outra coisa, todos os seus filhos, o sangue não era o mesmo. Uma coisa assim, mais ou menos, sobre sangue, sabe? Mas ele falou que era como se o meu organismo fosse alérgico. Existe isso. Nunca ouvi falar de um negócio desse. Mas eu expulsava o feto. Assim foi, pastora. Assim foi, orando. Deus me dá... Eu só não pus o nome de Samuel. Mas eu falei, Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho varão. E aí subia monte, descia monte. Monte não, que na Baixada Santista não era monte, era muito vigília. Ia muito pras vigílias, rodava no mistério, pulava pra cá e pulava pra cá. Ia pra obra, subia e descia, dá-me filho, dá-me filho, dá-me filho. Quando eu engravidei, não queria nem mais o marido. Nem mais o marido. Deus usou um homem do mundo desviado para dizer que Deus estava visitando o meu ventre e eu estava gerando. Ia ser um filho varão. E ele ia ser de Deus e Deus ia ser dele. E ele não ia ser meu. E ele ia ser do Senhor. Eu falei, outro vai nascer, vai morrer, outro. Não! Você vai ter que ter a responsabilidade de criar nos pés do Senhor. Porque você reclama com o Senhor que você nunca ficou com a sua mãe. Então fique com seu filho. Meu Deus. Vai pra igreja, sobe com o filho. Vai pra rua, desce com o filho. Vai para o centro, sobe. Aonde você for, você leva o seu filho. Forte, né, pastor? Forte. Aí engravidei do Moisés, só que como tinha endometriose, eu menstruava. Eu tinha muitas dores fortes. Quando eu fui descobrir, eu tava com 4 meses e uma semana do Moisés, porque eu tava com a menstruação normal. Deus deu a promessa, mas a gente sempre foge da promessa, né, soldado? A gente não acredita quando é profetizado, quando fala. É difícil de imediato tomar posse daquilo que Deus tem pra gente, mas toma posse daquilo que Deus tem para você. Você é responsável pelo seu milagre, mais ninguém. O milagre é seu, não é dos outros. Tá bom, Jesus, vamos lá, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Fiquei com medo, vai morrer. Fiquei com medo, vim embora para São Paulo, porque morreu Lucas, Luiz Miguel foi tirado, Luana, território, né? Território, vou embora. Minha sogra me ajudou, fomos embora para Itaquaquecetuba. Eu era bitolada, eu vou ter aqui, não posso ter aqui, eu vou fazer pré-natal em outro lugar. Aí eu morava em Itaquá, fazia pré-natal no Camargo, só que o Moisés já era selado, o Moisés já tinha a marca da promessa. Então Deus me dava visões assim, ó, vai pra cá, é esse médico aqui, fala com aquele ali, e desce aqui, e vai para aquele lugar ali, e volta pra cá. Irmã, era mistério, irmã, surreal. O inimigo lutou com a vida do Moisés dentro do meu ventre.
Trabalhos e mais trabalhos para matar o meu filho dentro do ventre que era revelado. Eu entrava passava com um médico, aí no outro mês era outro médico, aí depois mandava para outro médico, ao ponto que eu tive que fazer o pré-natal. Eu morava em Itaquá, ir para o Camargo Novo, no endereço da minha cunhada, para fazer o pré-natal, porque faltava médico e o médico que pegava não queria o meu caso. Morreu um, morreu dois, tudo prematuro. E Luana também nasceu de 7 meses e meio. Quem queria pôr a mão em mim? Enfermeiro tinha medo de pôr a mão em mim. Nossa, seu útero tá baixo, né? Acho que vai nascer agora. Não vai nascer nada. Ele é promessa. Ai, você não vai aguentar. Deu 7 meses, eu entro em trabalho de parto. Entre em trabalho de parto, quem queria pegar eu? Ninguém. Ninguém. Passa uma irmã de uma denominação CCB. Tá fazendo o que aqui? Eu tô esperando que eu tô em trabalho de parto. Um minutinho só, uma contração. Deus, não, Senhor, não é o tempo, só tem 7 meses, não, Senhor. O Senhor me prometeu, meu Deus, é seu, Senhor. O Senhor me prometeu, não deixe ele morrer, Senhor. Não, meu Deus, não deixe ele morrer, não deixe ele morrer. Oxe, menina, não vai morrer, não. Você só está com uma infecção urinária. É só para mim renovar a sua fé, porque agora tu és minha amada da minha alma, e o que está em ti também é meu. Aleluia. Era faxineira, mulher. Eu achava que era enfermeira, era faxineira da madrugada. Deus tomou a mulher no poder. Aí eu aguardando, aí o médico chegou. Moça, você não tá em trabalho de parto? Não, mas é infecção urinária, vai embora. Eu, eita glória! Fui embora para casa, mas quando deu 38 semanas, eu entro em trabalho de parto num culto. Entramos na ambulância, chegou lá um parto difícil, mesma situação que foi a minha vida. As enfermeiras teve que orar pro Moisés nascer. Eu falei, eu tô perdendo as forças. Ela, tá não, fia, tá não. Toma essa fralda aqui, morde a fralda. Eu falei, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Em nome de Jesus, Moisés nasceu no Glória. 2,4 kg, Moisés vai pra UTI. Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias. Olha, eu acho que ele, como ele tá com problema na bilirrubina dele, tem que subir, não sobe, eu acho que ele vai ter que... Ele tá equitérico, mas eu acho que é um problema no fígado. Talvez ele vai ter que fazer até transplante. Vai oração, volta oração. Moisés ficou 27 dias internado. Quando Moisés tem a alta, o médico fala assim, ó, 7 dias tomando banho de sol de vitamina D. Se essa bilirrubina, eu não lembro se era para aumentar de 14 ou descer de 14, eu não lembro. Eu sei que se ela alterar, volta para o hospital, porque talvez ele vai precisar de transplante. Eita, mulher guerreira, viu? O doutor falou pra mim. Fui pro culto com a minha cunhada, Camargo Novo, chego lá, dobro meu joelho no chão, pastor, hoje eu vou orar por cura. Vem aqui na frente. Quem quer ser curado? Eu digo eu. Aí a moça falou, deixa eu segurar ele pra senhora, mas não, quem vai ser curado é ele. Vou me ajoelhar aqui agora. Moisés todo amarelo, eu tenho prova, né? Tenho foto, todo amarelo, olho muito amarelo assim, sabe? De hepático mesmo, muito, muito amarelo. Eu deitei, o salmista Davi vai dizer o quê? Eu deitei, eu dormi, me levantei, por quê? O Senhor me sustenta. Ele sustentou, o Senhor deu, o Senhor gerou, o Senhor falou que vai. Então é teu. Cura agora, é teu. Fica em paz. Agora eu tô curada. Tô curada. Em nome de Jesus, quando eu levantei, fui pra casa. Não fiquei conferindo, não. Não tem gente que é assim? Vai, vou lá fazer um exame pra ver se recebeu a cura mesmo. Vai, bestalhado. Vá dormir em paz no Senhor. Fui pra casa, dormi, levantei, catei meu chazinho de picão, fui dar banho de picão no menino. Quando eu fui ver, eu digo, oxe, o menino tá normal, tá branco, tá... Cadê os olhos do menino? Aleluia! Moisés foi curado para a glória de Deus. Aleluia. Aí Deus foi, visitou minha madre com muito problema, muita dificuldade. Tive o Marcos. Não falou que ia multiplicar? Não falou que ia multiplicar? Então eu perdi Lucas. Para mim eu não entendo que eu perdi Luiz. Perdi Luana. Então Marcos, Moisés, o próximo tinha que ser uma? Menina. Não quero. Tem vezes que o processo é tão grande que você não quer mais ver o milagre. É. Tem vezes que o processo, mas só vive o propósito quem entende o processo. Então não quero, não, dói de novo. Tô na obra, Deus usa uma irmã, vou te dar uma menina, vai dar é pra tu, pra mim que não vai. Que eu não tô querendo nem o marido, piorou a criança. Vou te dar uma menina. Não vai, vou te dar uma menina, não vou. Tava dirigindo uma obra, engravido da Mariana. Mas eu sofria tanto no meu relacionamento, tanto. Aí foi quando eu conheci a Gi. Né, Gi? Tanto. Fui morar na igreja do Quadrangular. Tanto que eu não queria a menina de jeito nenhum. Quando dá 4 meses, uma semana, vou provar você. Porque se eu já te curei, você vai passar pelo vale da sombra da morte. Deus usou uma irmã. Falei, será que eu vou ser atropelada? Vou tomar uns tiros? O que será que vai acontecer, né? Vou ficar cansada? Pra que eu falei que eu ia ficar cansada, irmã?
ali, quando dá 4 meses e 1 semana, eu vou parar para o Hospital de São Mateus, entro em trabalho de parto, tenho um aborto espontâneo horrível, 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 horrível. Meu Deus. Fiquei com uma anemia profunda, fiquei muito doente, muito debilitada e não falava para ninguém. Tem pessoas que não falam as coisas para ninguém, né? Você conhece aquelas pessoas que faz isso? Não fala, calada. Fiquei com uma hemorragia, mesmo depois que eu saí do hospital, sangrando, cheio de hematoma, falta de ar, mancha roxa para tudo quanto é lugar, nas costas. Eu falei, será que eu tô com aquela doença lá que a gente vai pro Google, né? Meu Deus, tem alguma coisa de estranho acontecendo comigo, mas eu firme na obra. Perdi a criança, eu firme na obra. Tô pregando lá numa casa, amo pregar em casa de recuperação, em culto no lar. Já preguei para 2.000, 3.600 pessoas, mas se eu puder pregar só para um, igual o soldado Feitosa ali, prestar atenção, menina, ele espalha esse negócio. É mais maravilhoso, que vai prestar atenção mais. Paulo disse para Timóteo que tinha uns probleminhas no estômago ali, né? Toma vinho, meu filho, se consagra, né? Prega a palavra, filho, em tempo e fora de tempo. Prega a palavra. Eu falei, eu vou pregar a palavra e depois eu vou para o hospital. Quando a pastora me chamou para orar por mim, foi me abençoar, ela falou, mulher, assim diz o anjo do Senhor, hoje eu visitei a tua medula óssea, hoje eu troquei ela e repreendi de um aborto e uma anemia profunda, eu visitei e repreendi a leucemia. Troquei o teu sangue, troquei a tua medula. Tu és minha, amada da minha alma. Aleluia. Por conta da tua rebeldia, Naramandavaia séria, eu permiti que tu passasses, porque eu sou Deus. Eu queria menina? Eu queria criança? Não. Aí eu abortei, eu achei que... Tem gente que acha que Deus não fala não. Tem gente que acha que Deus é só bênção. Não é? Não leva ninguém. Só a tua parentela tu coloca. Antes de Noé, Adão, não come do fruto. Abraão, não entra ali. O não de Deus também faz parte, não faz? Faz. Muito. Não. Quem é você para falar não para Jesus, rapaz? Quem é você na fila do pão? Antes de você se formar, Deus já tinha te formado já. Aleluia, louvado seja Deus. Assim foi, perdi. Aí eu falei, tá bom, Senhor, o que o Senhor quiser para mim eu quero. Deus me deu o Marcelo Vinícius. Senhor, de novo, lá vai eu de novo. E nesse caminho, cadê o Miguel? Só que uma vida de cura. A gente perde algumas coisas para Deus acertar outras. Porque não é sobre você, é sobre ele. E o meu caráter estava sendo forjado. Pode sim testemunhar hoje, mas o meu caráter estava sendo forjado. Eu estava, quanto maior é quanto mais vitória você quer, maior é a sua guerra. Quanto mais dado, mais é cobrado. Mas nós queremos vitórias, nós não queremos guerras. Eu era crente, munida de dons, só que eu não queria as guerras, eu não queria as batalhas. Como todo mundo é assim, não é assim? Não queria mesmo a promessa. Eu estava tão cansada, tem pessoas que estão tão cansadas que eles não querem mais viver a promessa. Eles falam que querem viver a promessa, e que promessa é essa? É a da vida eterna. Como eu fui entender a promessa da vida eterna? Gerando vidas. O meu testemunho é sobre vida eterna. Lindo. Não é sobre mim, é sobre ele. Então, Deus acrescentava os meus dias, mudava os meus órgãos, uma vida de milagre que me confundia. Por isso que eu falo que o natural do crente é viver no sobrenatural. Forte. O natural do crente é viver no sobrenatural. Você não é dessa terra. E o que foi criado para você, um jardim com flores, com frutas maravilhosas. O que foi gerado, nós somos gerados através de dor, de trabalho, de suor. O que Deus fez para nós não foi isso. Foi uma eternidade. E nós ficamos muito nisso, nós ficamos muito no raso. Era sempre o meu filho. Então, o luto, eu morri. Eu morri com os meus filhos, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Anda, Ramandavaia Súria. Ao 3º dia ele ressuscitou. Lembra aquele hino lá? Ressuscita-me. Aleluia. A entrega. Sobe. Sobre ti eu vou fazer Abraão, pai de nação. Sobre ti tem uma promessa. Então, eu não sou Abraão, eu não sou Isaac, eu não sou Jacó, eu não sou Davi, eu sou Susana Maria. Mas o que Deus tem para ele, tem para mim também.
Eu creio. A mesma promessa que estava sobre ele Está sobre mim. está sobre nós. O mesmo Espírito que habita sobre ele habita em mim. O mesmo Deus que prometeu para ele, prometeu para mim. Só que a fé dele não é a minha. A fé é gerada. Fé é dom de Deus. Dai-me o dom da fé, Senhor. Lembra que eu disse? Da unção, da bola de fogo que desceu ali. Vou te dar dom de fé, dom de interpretação, dom de visão, dom de discernimento, dom de cura. Se Deus me deu os dons, eu preciso viver os dons. É por isso que nascia, gerava, morria, era curada. Eram os dons que já estavam sobre mim. Ela ia sendo forjada pelo Espírito de Deus. Psicologicamente falando, o luto faz parte. Mas espiritualmente falando, ele ressuscitou no terceiro dia. E se eu entregar, aleluia, se eu entregar o meu Isaac, aleluia, se na hora do vamos ver eu entregar o meu Isaac, vai gerar um milagre. Eu creio. E eu não tenho que esconder a minha dor de ninguém, porque Abraão não escondeu de Isaac. Bora, meu filho, sobe ali, obedece papai. Deita aí, peraí que papai vai te amarrar. Um minutinho só. Deus vai prover o cordeiro. Mas como Deus lá em Apocalipse, capítulo 3, que ele vai te livrar na hora ou da hora da tentação, que nós esperamos o arrebatamento, é nesse sentido. Na hora do vamos ver o pai, ó, da Ramanda vai assar, ele te livra. Na sua entrega, Deus te livra. Eu creio. Na sua entrega, Deus te livra. É assim que eu superei. Confiando até o último minuto que Jesus vai chegar. Até o último minuto que Jesus vai chegar. 21 anos eu vou ter notícia de Miguel. Seja vivo ou seja morto. Vivi mortes, vivi abandono, vivi infortúnio. Soube ter, soube não ter. Vivi pandemia, vivi epidemia. Anda, rabadá, vai a súria. Entregar sempre até ali o último momento. É assim que eu superei. É assim que eu superei. Então você, mais do que ninguém, entende Joquebede. Quando ela pega Moisés, coloca no cesto Eu ia falar exatamente isso agora. e entrega. Me entrega. Ia falar exatamente isso agora. Sobre Joquebede. Ela tinha certeza que ele era dela e que ele ia voltar para ela um dia. Ela não entregou, ela entregou no nome do Senhor. Vai no nome do Senhor. O Senhor é contigo, ele foi com a bênção. Aleluia, louvado seja Deus. Luiz Miguel foi gerado e projetado debaixo de uma promessa. E sucessivamente a obediência gera favor e a desobediência gera... Você está entendendo? Uhum. Não gera castigo. Deus simplesmente só tira a mão. Você quer? Toma. Consequências, sim. Consequências. Obediência gera favor. Desobediência gera consequência. Igual química, ação e reação. E aí Deus foi forjando meu caráter. Então, a entrega fazia eu suportar. A me entregar fazia eu suportar. Então, aí eu tive Moisés, tive Marcos, tive Marcelo Vinícius, e sobre mim tinha a promessa de uma Se Deus tiver uma obra mesmo, que me dê logo 2. Porque eu acredito que é uma menina. Mulher. Ai, Marcinha, que Deus a tenha. Meu Jesus, Ana, para de loucuras, você não pode engravidar. Se engravidar de novo, você vai morrer. Meu pai amado, você não pode. Márcia, Deus falou que eu vou tratar menina. Mas eu não quero, não. Não quero. Só se Deus me der 2. Aí eu acredito que é de 2. Engravida de quê, mulher? De gêmeos. Ah, para de loucura. Tanta gente querendo parir, fazendo inseminação artificial. Eu com endometriose, com útero invertido, com pobreza, fazendo menino. E tinha TV em casa. Tinha TV. E aí fui provada. Eu disse, agora eu vou fazer um milagre maior ainda. Porque eu vou gerar em você um milagre maior ainda do que foi com o Luiz Miguel. Eu já tinha sido curada, já tinha tido Marcos, o Moisés, o Vinícius. Ali de 37, 38 semanas, mas os partos bem, tudo certinho. Sempre com lutas, batalhas espirituais tremendas para gerar as crianças, que não tem necessidade de eu falar. Mas não foi fácil ter as crianças também. Não foi esse mar de rosa. As dores que eu falo, eu só fui descobrir endometriose quando eu tive os gêmeos, que aí eu fui para Jaú, eu falei, bom, conheci uns amigos no interior, vou pro interior, vou fazer tratamento para fazer a cirurgia lá, porque em São Paulo eu não conseguia, porque ninguém queria como em mim, né? E os partos foram tudo naturais, viu, pastora? Todos. Nenhum cesárea, era tudo natural. E fui pro interior, fiz acompanhamento, quando eu faço a morfológica, porque com gêmeos você faz a morfológica, para ver se tem problema, aí vejo a endometriose aguda, o útero invertido, o médico falou assim, olha, já passou, você já tá de 22 semanas. Eu tinha que costurar o colo do seu útero com 12 semanas. Oh, meu Deus. Para segurar as crianças. Aí, como as tomar remédio para segurar as crianças, perna só para cima, uma ova. Não faltava no culto, irmão. Você é doido, rapaz. Tem culto hoje. Você falta no seu trabalho? Não. Tá bom, falta para tu ver se você vai comer. Bem assim eu entendo a igreja, tá? Bem assim eu entendo a casa do Senhor, tá bom? Não falta.
arrastando com dor, com 2 meninos assim, da rapariga. Deus falou, eu vou gerar um milagre maior. Eu falei, meu Deus, e agora, Senhor, como é que vai ser esse milagre maior? Eu vou ganhar um carro, uma casa. Ai, meu Deus do céu. Aí, o que vai acontecer? Um milagre maior. Eu vou achar o Miguel. Meu Deus, o que vai acontecer nessa gravidez? Eu ficava, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Tô pregando. Aí Deus, o Espírito Santo, amada da minha alma, vai nascer hoje suas crianças. Falei, oi? Deus falou para você. Não, tô ouvindo vozes, alguém vai entregar alguma visão, alguma coisa. Filha, te prepara. Vou impactar essa cidade. Esse vai ser o milagre maior. Nos 4 cantos. Sua filha vai ser presenteado. Antes Deus estava me dando sempre uma visão que um ia, o outro ficava. Um ia, o outro ficava. E assim eu fiz o voto que Deus. O Senhor me prometeu uma menina. Se for um menino junto, porque na morfológica eu não consegui ver, o nome dele vai ser Samuel. Se for menina, Moisés, que nome você quer? Miriam, né, mamãe? Então, e aí a filhinha da minha amiga, põe Valentina, tia, se for outra menina. Eu falei, filha, mas Deus me prometeu uma menina, o outro vai ser um menino. A senhora não viu? Põe menina. Tá bom, põe Valentina. Tá bom, filha, vai ser Miriam Valentina. Tudo bem pra você, Sarinha? Tudo bem, titia. E assim foi. Falei, Deus, se eu for parir agora, eu quero que toca palavras. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. E como que ia tocar palavras, meu pai? Se o ciclo de oração já cantou, as irmãs já cantou, todo mundo já cantou, agora eu vou pregar. Quem vai cantar? Aparece uma irmãzinha do nada. Irmã, a senhora não me dá a oportunidade que eu quero cantar um hino, mas eu não sei a letra, eu não sei cantar, eu não sei quem canta. A senhora pode pôr no cantado? Deus mandou agora. Sabe aqueles doidos que ninguém dá visão? Falei, pode pôr, minha filha. Põe aí, pastor Reginaldo. Que a irmã tá com a oportunidade, ela vai cantar e depois eu trago a palavra. Aí ela coloca, com gemidos e... Tá bom, eu sei, eu vou parir agora, Jesus. Obrigada, deixa eu ver isso. A entrega. Entrega. Para Deus prover, você tem que entregar. É assim que a gente supera o luto. É assim que a gente supera as nossas dores. É entrega. Porque não é sobre você. Contamos um testemunho sobre o que Deus fez em mim. Para que o nome dele seja glorificado. Convém que eu venha diminuir e a glória dele venha. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Porque não vivo eu, Cristo vive em mim. E aí você sai de lá Oxi! e vai dar a luz. Quando eu falei amém, eita, glória, vai vir agora. Como é que eu vou parir 2 de uma vez? De 23 semanas, pastor, 2 bolinhas de gude ia sair. Como é que eu ia ter força para aquilo ali? E aí já a igreja já fica doida, a cidade já fica doida, cidade pequena, né? Saiu mandando zap pro outro, posto no Facebook, gente, vamos fazer campanha pra missionária, que a missionária tá morrendo. Gente, eu não vou morrer, eu vou parir. Na época, 10 anos atrás, que a Maria vai fazer 10, tá? Você tá abortando, né? 23 semanas é aborto, tá? Eu vejo aqui no seu histórico que você já teve um aborto, teve bastante natimortos, né? Você tem uma endometriose, né? Você tá abortando, tá? Então, assim, como você não tem diabetes, não tem pressão alta, tá tudo instável, a gente vai deixar você em observação, porque você vai ter parto normal, tá bom? A gente não vai fazer uma cesariana em você. Eu falei, meu filho vai morrer. E eu tô com 2. Não, mas é um feto que tá aí, né? Tem 15 dias que você fez o seu último exame aqui. E cada criança, uma tá com 480 gramas, mãezinha. A outra tá com 430 gramas. Então, a senhora tá abortando. Eu tenho 35 anos de experiência. E eu sou a chefe da maternidade. Eu tenho 20 anos que eu tô parindo. Não vai morrer ninguém. Eu repreendo o espírito de morte em nome de Jesus. Aleluia. Dá calmante pra ela. Ela tá louca. Tá com uma infecção urinária também? Não leve em consideração o que ela tá falando. Meu Deus. 16 horas em trabalho de parto. Escrangaei todos meus cabelos. Mudou o plantão. A doutora chegou, desceu. Quando ela virou as costas do médico, a enfermeira, sangue de Jesus tem poder, tem uma cabecinha ali, tá nascendo. Eu não disse! Foi aquela correria, não sei quantos médicos na sala, não sei quanta gente. São 3 pacientes, né? 2 incubadoras, eu, os gêmeos, o médico vai priorizar quem? A mãe. A sala lotou. Era tudo em triplo assim, ó, do monte. Gente, não é mais um feto, não é aborto. Nasceu primeiro, Miriam. Foi direto pra incubadora. E, sabe aquele grito de gato assim? Deu brado de glória, a menina ainda. Aleluia. Com 23 semanas, pastora. Aleluia, louvado seja Deus. O médico, senta, filha, senta.
vou dar peridural, vou dar hack na senhora, vamos fazer uma cesárea, o bebê não quer descer. E eu vou perder a senhora. Eu não tô conseguindo pegar a placenta, eu não tô conseguindo pegar outro bebê, eu vou ter que dar uma cesariana na senhora, a senhora tá com começo de hemorragia, senta pra fazer aqui, eu não vou morrer coisa nenhuma. Eu tenho 3 filhos lá em casa e Deus me prometeu a menina. Espírito de morte, bata de retirada. Senhora, não dá tempo. Doutor, eu tenho que orar. Moça, senta, eu vou dar hack em você, depois você ora. Sentei, orei. Senhor, o Senhor me prometeu uma menina. Eu tenho 3 meninos para cuidar. Visita todos esses médicos, enfermeira, faxineiro, anestesista. Deus, em nome de Jesus. Se o menino vier, como que o senhor chama? José Osvaldo. Eu ponho o nome dele, mas não vai. É Samuel. Ele é de Deus. Eu vou devolver ele para ele. É o Samuel que eu tinha que ter no voto de Ana do meu Moisés. Eu devolvo para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu falei amém, que foi contar para fazer cesárea, o médico, o sangue de Jesus tem poder, o braço da criança. Meu Deus. Gente, isso é maravilhoso. Jesus da gente, não, né? Isso é maravilhoso. Tomou a peridural, tomou a hack, acabou. Os ossos voltam pro lugar, pastora. O menininho veio só na borrachinha, ó. Veio pelos braços, o menino. Samuel ficou todo pretinho aqui, viveu 3 horas, aí vai minha batalha para Miriam. Esse era o milagre que ele queria fazer. Eu vou provar para você que você podia cuidar do Miguel. Oh, meu Deus. Eu vou provar para todos aqueles que tiraram ele de você que você tinha capacidade de criar. O quê? Vai fazer isso não. Não vai não. Não vai, não vai. Não vai, Senhor. Não vai. Eu vou mostrar a minha glória através de ti. Eu já contei isso tantas vezes no individual, para tanta gente, mas é tudo tão fresco, tão puro, tão santo, tão maravilhoso, tão Deus. Eu vou provar que você tem capacidade de cuidar de uma criança que nasceu sem um pulmão, porque não tinha formado o pulmão da Miriam, né? Não tinha formado o pulmão. Vou mostrar que eu sou Deus, aleluia, louvado seja Deus. Não tinha os buraquinhos do nariz, não tinha a orelha, não tinha as pontinhas da unha. A boca era só um risquinho. E o coração tem. E pregar a minha palavra dentro dessa UTI. Agora não é a menina mais abandonada, agora é minha, filha da promessa, marca da promessa. Eu não vou entrar na UTI, eu vou lembrar do Miguel. Eu vou ir pra sala da ordem, eu vou lembrar do Miguel. Não faz isso comigo, Senhor. Não faz. Eu vou mostrar a minha glória. Eu marchava naquela Santa Casa de Jaú, doutora. Era coisa linda, pastora. Era coisa linda, era o céu. Antes de entrar para a visita da minha filha, eu estava pregando nas mesmas condições. Antes eu entrava dentro de uma UTI, abandonada, largada, jogada, marreteira. Agora eu era profeta do Deus vivo de Israel. Sobre mim tinha a marca da promessa, lembra? Aleluia. E quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E eu pregando ali, ó, pregando. Aí teve uma parada cardiorrespiratória, deu uma leve aneurisma, estourou a veinha assim, ó, que ela tem o sinalzinho até hoje. De boa, eita, glória. Ela tinha um pandeirinho na mão dela. Miriam Valentina. Todo mundo ia visitar aquela menina. Ela não tinha nenhuma comorbidade, pastora. Meu Deus. Quando deu 8 dias, Valentina começa a respirar sozinha. Ela não ficava com o tubo, ela arrancava, vamos deixar ela sozinha aí. Eu vivi o milagre, mas eu não vivi os mesmos sofrimentos com Miguel. Eu não ordenhei, eu não dei leite de copinho. Aleluia, louvado seja Deus. Era tudo maravilhoso com a Miriam. Era incompreensível como que eram as coisas com a Miriam. Nesse decorrer de 2 meses e pouco que ela ficou internada, crianças morreram, muita dificuldade, mas eu saí dali com a Miriam embolada, meu milagre. Deus seja louvado, bendita a graça que me visitou, bendita a oportunidade minha quando fala, você quer aceitar Jesus?
Porque todo aquele que me confessar diante dos homens vai ser salvo. Todo aquele que me negar vai ser condenado. Nós somos condenados porque nós negamos Jesus. Por isso que quando você volta, você tem que aceitá-lo. Você tem que aceitar a vontade dele. Você tem que aceitar a vontade de Deus sobre você. Não é a sua vontade, é a vontade dele. Isso é forte. Isso é muito forte. Porque nem sempre a nossa vontade é a vontade dele, né? Nem sempre. Nunca é. A sua vontade só é a sua vontade quando entra com a vaidade da necessidade da sua carne. É muito difícil ser uma vontade espiritual se não for experimentada. A minha identidade, Deus não muda o seu nome? Saulo, Paulo. Abraão, Abrão. Só Davi que continuou porque era descendência, mas rei, né? Tantos outros nomes, né? Deus muda o seu nome, ele muda a sua identidade. Israel. Ia falar agora, Deus muda, mas a gente chega para o Senhor para ser mudado, para ser transformado. Por que eu falo de Jó? Quando fala que Deus virou o cativeiro de Jó, né? Deus deu outra esposa para Jó. Aquela mesma identidade, aquela mesma genética ali, continuou. Os filhos veio dela mesmo. A restauração e a restituição veio dali mesmo. Foi. O problema se resolve nele mesmo. Você é curado em você mesmo. Porque não é a sua imagem e semelhança, é a imagem e semelhança de Deus. Passou o processo, fui lutando com a Miriam, fiquei divorciada com as 4 crianças pequenas, me vou atrás do Miguel para a Baixada Santista, que é aquela história que eu conheci o pastor maravilhosamente, é meu particular, não vou ficar contando para ninguém não. Minha benção, porque não é necessidade, né? Não é cura, né? Não é sobre isso. Só que aí tem o José. E aí veio, por final, Mas não podia operar mais, não foi que ele falou? O útero estava fino igual um papel? que você Que por isso que fez a cauterização, senão não ia conseguir nem ter os gêmeos. Eu disse, quem fez, menino? Fiz nada não. Mulher, você fez a cirurgia? Não fiz, doutor. Você não engravida mais, seu útero tá fininho, igual a linha. Se você engravidar, essa história te dá uma hemorragia interna. Eu tenho 22 anos de experiência. Você vai de arrasta. Como diz meu filho menor, mãe, subiu de arrasta. Caso com o pastor. O pastor não tinha filho, mulher. Não tinha nem um menininho. Falei, agora, como é que... Eu orei para Deus me dar outro marido, sem filho, sem ninguém. Mas e aí, como é que eu vou gerar? Eu falei, moço, você quer casar comigo? Eu quero. Eu sou de Deus pra tua vida? Sou. Eu sou essa Brastemp toda, de 15 quilos. Ele, você é um tanquinho. Não vou ter filho. Tudo bem, não tem problema, os seus filhos vão ser meus. Eu vou amar os seus filhos igual eu te amo. Eu falei, então tá bom. Eu tô fazendo acolhimento para me fazer a laqueadura. Como o meu útero tá muito fino, eu tenho que demorar 2 anos para poder fazer a laqueadura, porque senão eu não aguento. O médico falou que eu morro. Então, eu tô no planejamento familiar. Então, como a gente tá com noivado, tudo, você vai ter que ir na consulta comigo. A doutora falou, você vai comigo? Vou com você. Chegamos lá. Deus usa a médica. Papel tudo pronto. Só faltava a assinatura dela. Ela, quem é ele? Eu digo, meu noivo. Você tem filho? Não. Uai, mas eu não posso operar você. Eu falei, tá doida, mulher? Você que falou que tem que me operar porque se eu cheirar a cueca eu vou pôr... Hein? Ela, não, ele não tem filho. O mesmo direito que Deus te deu seus filhos, Deus vai dar um filho pra ele. Não vou te operar, não vou assinar. Eu falei, moça, eu vou te dar uma bicuda. Me dê essa carta aí agora. Sabe, a carta de alforria, a carta da viagem missionária. Assina esse papel que eu vou operar. Não vai, porque ele vai ter um filho. Eu fiz jejum de 40 dias, irmã, pro pastor não tocar em mim. Não pode, isso é pecado. Não pode deixar o marido sem parquinho. Irmã, não mexe em mim, não. Casado, tudo certinho, tudo alinhado, não vou. 1 ano e meio, né, junto, não vou ter filho. Vem a pandemia. Covid em quem? Em casa. Fui convidada. Eu não tenho a marca da promessa? Vem em mim. Sexta-feira, sua linda. Quase fui pra glória, irmã. Perdi 10 quilos. Eu tinha 17 clientes enfermeiros. Peguei de uma enfermeira. Mulher, não tem o que fazer, é só você e Deus. A senhora é mais crente que eu. Eu venho fazer as unhas com você, não é nem por causa da cutícula e do esmalte, é por causa da sua fé. Como eu falo, tô no culto, eu venho pro salão. Eu brinco que o nome do salão é do jeito da Zana, né? O nome do meu salão, do jeito da Zana. Uma dose de humor, uma dose de cura e uma dose de terapia. E sai, linda, maravilhosa, né? E ela, você não vai morrer, irmã. Eu digo, meu Deus do céu, e agora ligar pra um, ligar pra outro. Eu falei, eu vou pra glória. Tenho uma visão de arrebatamento. Vi tudo que ia acontecer na pandemia. Tudo. Os 4 anos de 2 anos e meio de pandemia, Deus mostrou tudo. Tudo que ia acontecer, a situação, os governos, tudo. A minha casa, que eu não ia morrer, e eu ia gerar, ia voltar, ia ter um filho varão. Meu Deus. E o espírito de morte estava saindo da minha vida. E eu não podia me embaraçar. E eu ia ser um dos remanescentes. É melhor obedecer Do que sacrificar. glória. E assim foi, pastor. E assim foi.
Quando eu engravidei, minha família, sai daqui, sua doida. Me repudiou, crente. Fui repudiada crente, irmão, já. Como é que pode? Eu já vivi um monte de milagre, o povo, todo mundo disse que eu ia morrer. Até meu filho disse que ia morrer. Eu digo, Moisés, menino, Matos, não, menino, vocês têm experiência com Deus. E eu, marido, você me afrou do jardim. Nossa, o menino vai ser lindo. Que ele orou a forma que queria o menino, né? Aí, quando deu 7 meses, eu entro em trabalho de parto, infecção urinária. Vou para o hospital, repouso absoluto. Se você mexer, nasce. Se você mexer, nasce. Tá perfeito. Vai ser um parto normal, o menino tá lindo, saudável. Não vai ser, não, vai cesárea. Eu consegui a carta aqui, ó, para me operar. Que aí eu consegui a carta lá no interior, aquela que adorou. Ei, nada de normal, não vou gritar para nada. Mãezinha, então não faz nada, vai no banheiro com acompanhamento. Eu quero ter fé para conseguir, eu consegui a carta, tá? A carta para operar e eu quero ter fé para pagar o meu parto. Entrei em trabalho de parto. Não tinha médico para fazer. Eu queria ganhar onde? São Paulo. Lá em São Paulo. Fiz o planejamento aonde? São Paulo. Como que você vai ganhar um cirurgião pago? Mas eu fui pro SUS, eu já estava com a carta, mas eu tinha o dinheiro para pagar, não tinha? Quando eu fui pro SUS, o médico, não deu, não vou fazer o seu parto. Eu tô com a carta, não, mas eu não quero. Não acredito. Como que o senhor está falando isso? Eu não quero e não vou fazer o seu parto. Vai para a cidade do lado. Não vou expor o nome dos médicos, tá? Só o que me operou. Se a médica lá quiser fazer o seu parto, tudo bem, mas se não quiser, eu não vou pôr a mão em você. Você é podre. Ó, Meu a Deus. fala de novo. O diabo, Deus, sempre vai te colocar em lugares altos. O diabo sempre vai trazer à tona o teu passado para te colocar em lugares baixos. Deus não se lembra do teu passado. Aleluia. Olha, mas nós temos um histórico, mãezinha. Olha aqui, eu sei que a senhora foi curada, né? Mas assim, eu sou doutora aqui, né, querida? Então, assim, eu não posso pôr a mão em você. Porque, assim, é esse médico que viu que você foi operada. Mas, assim, se eu abrir você, aí vai ser responsabilidade minha. Eu sei que você tá com a carta assim, eu fui jogada pra uma cidade, pra outra. Meu Deus. E agora eu tô em trabalho de parto. Eu tava andando nua os últimos 2 dias dentro de casa. De tamanha dor. Jesus. Eu ia parir dentro de casa. Aí Deus falou assim, liga pra irmã Miriam, da cidade do lado. Miriam Teófilo, uma grande mulher de Deus. Missionária Miriam Teófilo. Você vai trazer ela aqui um dia. Testemunho, Deus curou ela tremendamente. O esposo dela também, cheia de Deus. Liga pra fulano de tal, que eu não vou expor o nome da pessoa, é uma pessoa pública. Então não posso falar, tá? Fulana de tal chamou deputado tal, que ligou para coisa tal e ligou para o médico tal. Tudo isso das 6 às 7 horas da manhã. E esse médico trabalhava no SUS da cidade vizinha, Dr. Luiz Alfredo, um médico excelentíssimo obstetra, 42 anos de experiência, sócio de quem? Doutora Mirtz, que 10 anos atrás matou a Miriam. A minha sócia vai atender a senhora. Doutora Mirtz, procura ela. Eu tô aqui no SUS, eu não posso atender a senhora pelo SUS. A senhora tem fé? Vai dar tempo. Vai pro hospital tal que eu vou fazer o parto da senhora. A doutora Mirtz, procura ela, paga a internação e eu vou fazer o parto da senhora. Seu filho vai nascer. Deus faz caminho no deserto. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho. Não faz? Eu creio. Chego lá na Marta. Oi, doutora Mirtz, lembra de mim? Quem é você? Eu sou a mulher, a mãe da Miriam, lembra? 10 anos atrás? Quer dizer, 6 anos atrás? Porque quando o José nasceu, o Mibi tinha 6, né? A senhora se lembra? Aqui, ó. Tá pago já, tá? A senhora vai fazer meu parto. Cara de ué, né? Chega o doutor Luiz Alfredo, que mamãe bonitinha, que bênção, vai dar tudo certo. Primeiro filho? Falei, como primeiro, doutor? É o 10º, o senhor não viu isso? Meu Deus do céu, quem mandou você pra cá? Eu digo, eu já tô aqui. E eu já paguei. Tá tudo certo. Você confia em Deus? Eu digo, eu confio. Eu também. Fica à vontade, tá bom? Vamos fazer seu parto, essa laqueadura. Vai dar tudo certo. Nossa, desculpa, porque na hora que eu abri o seu útero, ele ficou conversando comigo, né? Pra mim não passar mal nem nada. Eu perguntei se era o primeiro, porque o seu útero tá novo. Pergunta pra ela aí, ó, se é novo esse útero. A ousadia, minha filha, eu vim cheia, viu? A autoridade veio em mim, ficou aqui. Pergunta pra ela aí. Como assim, Mirtz? Pergunta pra você. Novinho, teu útero perfeito, tá? Tá aqui, laqueadinho, bonitinho. Que meninão lindo que nasceu. Tô aí com o José, 4 anos, uma bênção, uma família restituída. Nós só estamos esperando o Miguel. As pessoas falam, o que você tá esperando? Eu tô esperando Jesus. E no meio do caminho, o Miguel. Aleluia. Uma vida restaurada, restituída.
E tem muitas histórias, tem muitos testemunhos, tem muitas experiências extraordinárias, tudo da parte de Deus. A gente não tem capacidade nenhuma. Nós somos seres humanos imperfeitos naquele que é perfeito. Su, se você encontrasse o Luiz Miguel hoje, o que você diria para ele? Eu te amo. Simples. Eu não preciso pedir perdão. E ele também não precisa me perdoar. O amor de Deus constrange. Ele é o amor de Deus gerado em mim. Eu não tenho dúvida. Ele é o amor de Deus gerado em mim. Só isso, e tá tudo bem. Eu digo assim pra você, cada dor é única. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho esse direito. Eu diria assim, essa sua amiga, né? Eu não vou orar por você. Eu posso orar com você? É se colocar no lugar do outro, não por vivência, mas só por estar. Quando Jesus curava, quando aconteciam os milagres e as restituições e as maravilhas, não era por, era com. Jesus estava do lado. Então o que eu falo para essas pessoas? Jesus está com você. Eu vou orar com você. Vive o seu luto, vive a sua dor, mas vive. Eu diria vive. Que tem seu luto, não só daquele que morreu, porque eu tive as duas histórias, né? E a espera em Deus, né? O amor de Cristo, ele tudo crê. Nós vivemos o amor de Cristo, tá? Porque essa é uma pessoa cristã, tá certo? Sim. Essa sua amiga, ela é cristã, né? Então ela diz que conhece o amor de Cristo, né? E o amor, ele tudo crê, ele tudo sofre, ele tudo suporta, ele tudo espera. E esse amor, não existe cura sem dor. O médico, ele não trata a doença, ele não cura, ele trata a doença. O terapeuta, ele não tem poder de te curar, ele tem poder de tratar. Vai doer, mas vai curar. E quem faz isso é só Jesus. Quer ver um exemplo? Tá no texto. Aquela mulher gastou tudo que tinha. Sim. Ela não era uma qualquer. Aquela mulher que toca na orla, ela era uma mulher provida de bens. O texto diz que ela gastou tudo que tinha. Aquele fluxo de sangue, aquela dor, aquela vergonha. Sim. Sociedade, moralmente falando, ela era repudiada, rejeitada, porque uma mulher que fica com sangramento constante, ela é considerada impura. Sim. Se ela sangrava, ela não gerava. Ela vivia um luto em vida. Ela tinha uma vida, ela era uma morta-viva, aquela mulher. Forte. Ela tinha alguma perspectiva? Ela só tinha dor no meio dela. Tinha como tratar aquilo ali, se ela já tinha procurado todo tipo de tratamento? Humanamente falando. Mas o que ela fala dentro dela? Porque se Deus é Deus, ela não fala para Deus. Ela fala dentro dela. Ela não fala sobre Deus. Ela fala se. Ela também não traz a responsabilidade para Deus. Porque ela chega numa condição tão vulnerável que ela espera aquele pouquinho. Se apenas eu tocar, porque ela já entendia que ela não podia se curar, ela entendia que ela não podia se perdoar. Sim. Ela entendia que os médicos não podiam curar ela também. Então ela fala, mas se apenas eu tocar, se ela não dá resposta para o milagre, ela não dá resposta para a dor, porque ela já estava com a dor. Então ela tinha que viver, ela teve que aprender a conviver com a dor dela, com a vergonha dela, com o infortúnio dela, sim ou não? Sim. Se apenas eu tocar, tão somente, ela tinha certeza que ela seria curada, mesmo com a dor. Se apenas eu tocar no Senhor. E quando ela toca, o Senhor fala, alguém me tocou. Por quê? Porque de mim saiu virtude. A virtude é choro, é arrependimento. Eu respondo, nós precisamos nos arrepender. Aleluia. Todos os dias nós temos que nos arrepender. Como é que a gente deve orar, Senhor? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, tá? Eu quero guardar para muitos dias, tá? Mas o pão nosso de cada, mas eu quero guardar, tá bom? O pão nosso de cada dia, dai-nos amanhã. Dai-nos depois, Não. Dai-nos, Hoje. pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas. Aí vem a virada de chave. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. O luto nos ofende, a dor nos ofende, o abandono nos ofende. Mas eu oro para que ele perdoa. Assim na terra como no céu. Então, o se perdoar é um processo. Uma palavra única não vai responder. Exatamente. Uma palavra isso. única não tem como responder, porque cada processo. indivíduo é único. Deus te deu o Filho unigênito. Para
quê? Pra quê? E eu pensava muito nisso, que é João capítulo 3,16. Para que todo aquele que nele Crê. não Pereça. tenha vida e... Tem. Se você crer, você não vai perecer. E nós vamos perecendo porque nos falta fé nele. Então, sejam curadas hoje em nome de Jesus. É pelo sangue. O meu testemunho é pelo sangue. Não dá para trazer uma resposta filosófica ou científica. É pelo sangue. Eu gosto de dizer que a minha esperança ressuscitou no 3º dia. É isso. E se for no 4º? Não tem Tira problema. a pedra. Não tem Glória